Olá, minha saudação especial a todos os senhores e senhoras que acompanham esse evento, Pensar CASP, promovido pela nossa querida CASP Online. Eu sou o professor Jorge Vogel, trabalho com licitações e contratos e me propus a conversar com os senhores e senhoras sobre um tema recente, que trata das possibilidades trazidas pela nova legislação para a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Como todos os senhores sabem, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que a disseminação do Covid-19 constituía uma emergência de importância internacional. Em 11 de março desse ano, ela elevou o status desse problema para o nível de pandemia mundial. O Brasil, então, vem se preparando para o enfrentamento e o combate desse novo vírus através de várias medidas que vêm sendo adotadas pelos governos federais, estaduais e municipais. Uma dessas medidas foi a implementação da Lei 13.979, no dia 6 de fevereiro de 2020, que trata de algumas medidas efetivas de enfrentamento da pandemia e também cria condições mais céleres para a contratação de bens e serviços necessários à mobilização de estruturas para o tratamento daquelas pessoas que forem infectadas. Assim, no que tange às compras, o objetivo da Lei 13.979 foi de conceder maior celeridade e maior flexibilidade de procedimentos em virtude da situação emergencial que se vive no Brasil. Contudo, essa lei não revogou a legislação vigente. Portanto, os entes administrativos ainda podem utilizar a nossa Lei 8.666, Lei 10.520 e Lei do RDC para fazer as suas aquisições. Portanto, é possível ainda utilizar uma ata do registro de preço vigente, aditivar um contrato vigente, adjudicar o objeto de uma licitação que esteja em curso, enfim, criar outras formas de aquisição que não apenas a dispensa por emergência criada pela Lei 13.979. Portanto, a lei não engessou, ela trouxe mais uma possibilidade de aquisição a somar-se àquelas já existentes. Também, a nova lei, ela não revogou ou autorizou que a gente ultrapasse os princípios básicos da administração pública brasileira, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é uma falácia pensar que a Lei 13.979 autorizou a todos os órgãos fazerem aquisições sem respeitar os princípios básicos, que tratam de utilizar o dinheiro público da forma mais eficiente possível. Portanto, a lei, ela trouxe maiores possibilidades, mas essas possibilidades têm que ser empregadas com parcimônia e dentro desses princípios básicos do direito brasileiro. Em relação, então, aos meios de compra, a Lei 13.979 criou novas possibilidades. Dentre elas, nós temos, em primeiro plano, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços necessários ao enfrentamento da pandemia, sem limite de valor. Portanto, qualquer que for o insumo, ou o bem, o material permanente, ou o serviço, ou mesmo obras de engenharia, que for necessário diretamente ao enfrentamento do Covid-19, pode ser adquirido por meio de uma dispensa de licitação. Então, essa foi a grande inovação da lei, certo? Ela trouxe uma hipótese nova de dispensa de licitação que não era capitulada na nossa Lei 8.666. Além disso, a lei permitiu que o pregão eletrônico, que possui um prazo já reduzido em relação às demais modalidades, ele venha a ser operado com a metade dos seus prazos. Então, um processo que já é sério, ele ficou mais acelerado ainda. Então, um pregão eletrônico realizado para aquisição de bens e serviços relacionados ao Covid-19, ele fica pronto em não mais que uma semana. Além disso, a lei incorporou uma nova possibilidade de aditivação dos contratos vigentes.
porque até então, os nossos contratos, eles somente poderiam ser aditivados, acrescidos, em até 25% do seu valor. Agora, com base na regra da Lei 13979, nós podemos aditivar os contratos em até 50% dos seus valores. Então, isso amplia, né, a flexibilidade do gestor na gestão e na administração desses contratos. E, por fim, né, com um quarto nível de algo que foi trazido como novidade pela Lei 13979, nós temos a maximização dos limites dos suprimentos de fundos, que foram elevados para 176 mil para bens e serviços comuns e 330 mil para obras e serviços de engenharia. Portanto, o suprimento de fundos, que é a maneira mais eficiente que nós temos, mais rápida que nós temos para aplicar o orçamento público, ele ficou com um limite bem mais aberto, né, que consegue alcançar vários tipos de objetos que então não eram possíveis, né, de serem adquiridos por suprimento de fundos. E é importante ressaltar que o suprimento de fundos é uma modalidade legal de aplicação do dinheiro público. Então, às vezes, alguns órgãos de controle, ou até mesmo alguns doutrinadores, colocam o suprimento de fundos sob certa suspeição, e recomendando até que se evite utilizar o suprimento de fundos. Eu, em decorrência da minha experiência, tenho visto que o suprimento de fundos é necessário, porque ele visa adquirir aqueles objetos que surgem de maneira inopinada. Então, as despesas eventuais que aparecem da noite para o dia. E se as organizações públicas não tiverem um meio eficiente e rápido de adquirir esses produtos, né, que são, cuja a necessidade surge de uma maneira inopinada, vai se criar a oportunidade para o desvio de procedimentos. Então, quando surge a necessidade de um objeto iminente e eu não tenho outra forma de adquirir que não seja por suprimento de fundos, eu não tenho tempo de emitir um empenho, eu não tenho tempo de fazer uma dispensa de licitação, eu não tenho tempo de tentar realizar uma licitação, então vai surgir aquela necessidade de uma troca, de um adiantamento, de um jeitinho para o gestor conseguir obter aquele objeto, porque o objeto é necessário e ele então vai ser buscado de algum meio, né, que o gestor consiga obter. Então, eu entendo que é necessário sempre a boa gestão, existir um suprimento de fundos para fazer frente a essas despesas inopinadas. E, nesse sentido, é nada mais inteligente do que a Lei 13979 elevar os limites de suprimento de fundos para aquisição de itens que sejam necessários ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, porque a vida que está sendo tratada ali em algum hospital, em alguma enfermaria, ela não pode esperar para ser feito um empenho, para ser feita uma licitação. O insumo que às vezes se torna necessário imediatamente tem que ser adquirido. E nesse sentido, né, dentro dos meios de compra que a administração dispõe, o suprimento de fundos é o mais rápido que existe. Ok? Mas a gente não pode esquecer que esses 4 meios de aquisições incluídos no Regulamento Brasileiro por meio da Lei 13979, que são a dispensa para os objetos, né, específica para os objetos do Covid-19 sem limite de valor, o pregão eletrônico com prazo reduzido, o aditivo aos contratos, né, no valor de até 50% do valor do contrato, e o suprimento de fundos com valores de até 176 mil, eles somente podem ser utilizados em favor de objetos ligados à pandemia. Portanto, para que o gestor venha a ter suas contas aprovadas sem ressalvas no futuro, é interessante que no processo de aquisição ele faça constar um nexo entre o objeto que está sendo adquirido e o combate à pandemia. Que ele conte, através de um documento, através de um relato dentro do processo, aonde vai ser empregado aquele objeto, qual a finalidade do emprego daquele objeto e de que maneira ele se liga com o combate da pandemia. Fazendo isso, com certeza, não vai haver ressalva nessas contas. Não dá para esquecer que
medida provisória 961, recentemente, agora do dia 6 de maio, ela também inovou, né, trouxendo mais possibilidades. Além das possibilidades já trazidas pela Lei 13.979, a medida provisória 961, ela alargou, né, a estrada pela qual o gestor pode percorrer para adquirir os meios necessários ao enfrentamento da pandemia. Então, a medida provisória 961, ela autorizou o pagamento antecipado, né? Então, o adiantamento a algum fornecedor para algum insumo que seja efetivamente necessário esse pagamento, criou alguns condicionantes, mas ela abriu essa porta, que antes era algo quase impensável de ser feito. Então, a partir do advento da medida provisória 961, se pode adiantar valores aos fornecedores. Além disso, ela elevou os limites de dispensa de licitação da Lei 8.066 agora, de 50 e 100 mil. Então, o que antes era 17.633, agora passou a ser 50 mil e 100 mil. E o importante frisar que esses limites de licitação que foram elevados pela medida provisória 961 não se restringem aos objetos necessários ao enfrentamento da pandemia. Então, qualquer despesa que os gestores públicos precisarem executar e que forem circunscritas nesse valor de 50 e 100 mil, 50 mil para objetos comuns e 100 mil para objetos de engenharia, podem ser adquiridos, então, por meio da dispensa de licitação. Então, o valor foi elevado, né? Essa medida provisória aumentou o valor da dispensa de licitação previsto no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8.066. E, além disso, essa MP 961, ela estendeu a utilização do regime diferenciado de contratações, né, do RDC, famoso RDC, para todo e qualquer objeto. A gente sabe que o RDC ele tem como vantagem, né, a celeridade, a inversão de fases na hora da habilitação em relação ao julgamento das propostas, e ele vinha sendo aplicado apenas para os objetos ligados à área do ensino, à área da expansão dos hospitais, a área de expansão de presídios, né? E agora, então, com a MP 961, eu posso utilizar o RDC para qualquer aquisição pública que seja necessário. E o importante é que a MP 961, ela estende, né, os efeitos dessas aquisições, inclusive para um prazo posterior ao fim da pandemia. Então, se eventualmente o gestor público firmar um contrato agora, e esse contrato tem a validade de 1 ano, ou prorrogável por mais de 1 ano, mesmo que a pandemia acabe, o contrato poderá permanecer com validade. Tá certo? Então, trouxe mais autonomia e flexibilidade aos gestores. Em relação, então, à simplificação, né, que até agora eu estava falando de formas inovadoras de eu adquirir bens e serviços para o enfrentamento da pandemia. Em relação à simplificação de procedimentos, que foi um dos objetivos da Lei 13.979, nós temos que ela liberou, digamos assim, a justificação da ocorrência de uma situação emergencial. Portanto, o gestor público que desejar utilizar, né, a dispensa de licitação ou o pregão com prazo reduzido ou mesmo suprimento de fundos naqueles valores elevados, ele não precisa justificar a existência de uma situação emergencial, porque a própria lei já trouxe essa justificativa, já disse que o Brasil vive numa situação de emergência. Porque a gente sabe que lá no artigo 26 da Lei 8.066, quando ele trata da elaboração dos processos, né, que tratam das dispensas de licitação, um dos quesitos desses processos é a caracterização da situação emergencial. E, nesse sentido, o artigo 4º da Lei 13.979 eliminou essa necessidade de justificação, pelo simples fato da lei ter ela mesma declarado a situação emergencial. Além disso, a lei eliminou a necessidade de eu elaborar um projeto básico, com os elementos bem detalhados da contratação. Basta, né, segundo o artigo 4º, parágrafo 1º,
que eu substitua esse projeto básico por um termo de referência simplificado. E esse termo de referência simplificado, ele vai conter apenas os detalhes mínimos do objeto, né? Qual a caracterização do objeto, como ele vai ser prestado, quais são os prazos locais, né? E algumas situações mínimas necessárias ao entendimento. Então, isto é uma situação que elimina o formalismo de dentro do processo, permite com que eu adquira de uma maneira mais rápida. Também, o artigo 4º-C da Lei 13.979, ele eliminou a necessidade dos estudos técnicos preliminares, que são um documento que foi instituído pelo artigo 8º do Decreto 10.024, que trata do novo pregão eletrônico, né? E esses estudos técnicos preliminares, então, eles visam avaliar a solução, né, em termos de existir um problema na administração e o gestor público ter optado por resolver esse problema de uma maneira X. Então, o estudo técnico preliminar vai avaliar esta maneira X que foi identificada pelo gestor, a priori, e verificar se é realmente a melhor maneira de resolver o problema. Então, nos casos de compras para o Covid-19, não é mais necessário a elaboração dos estudos técnicos preliminares. Assim como o artigo 4º-D da lei, ele eliminou a necessidade de eu elaborar um mapa de risco, que é outro documento instituído pelo decreto do pregão, que faz uma espécie de avaliação dos problemas futuros que poderíamos ter em relação a um contrato e cria procedimentos de eu evitar que esses problemas venham a ocorrer no futuro. Então, eu elimino esses problemas através de uma análise do risco que eu faço antes mesmo de fazer o processo de licitação. Então, fica desnecessário, né, elaborar mapa de risco quando as aquisições se destinam ao enfrentamento do Covid. E, por fim, como redução processual, né, a Lei 13.979 eliminou a necessidade de eu publicar as despesas, né, publicar as licitações e essas dispensas no Diário Oficial da União ou dos Estados e também em jornal de ampla circulação, tá certo? Porque basta que o gestor divulgue essas aquisições em algum site, né, específico, em alguma área específica do portal eletrônico da entidade que está promovendo a aquisição. Então, a divulgação das aquisições no site da entidade, ela elimina, então, a necessidade de publicação no Diário Oficial, do respectivo ente, e também em jornal de circulação, né, jornal de tiragem diária ou semanal. Além disso, essas situações que eu falei acima são situações que a lei já liberou. Portanto, eu não preciso justificar se eu optar por não fazer esses procedimentos, certo? Agora, a lei também colocou algumas outras liberdades que o gestor pode realizar mediante justificativo. Então, se ele tiver um motivo, ele pode, por exemplo, contratar com uma empresa que está punida, uma empresa que está inidônea ou impedida de licitar. Então, o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 13.979, ele permite que, com base em uma justificativa, o gestor faça a contratação de uma empresa que não está totalmente regular, né, no âmbito das licitações. Foi sancionada com uma sanção de declaração de inidoneidade ou com impedimento de licitar e contratar. Eu posso passar por cima dessa sanção, caso essa empresa seja a única, né, apta a fornecer esse objeto para a entidade. Além disso, a lei quebrou o paradigma de eu somente comprar objetos, né, bens e serviços novos. Então, o artigo 4º-A da Lei 13.979 permite que o gestor, mediante uma justificativa, adquira um bem usado, né, desde que o fornecedor, né, se responsabilize pela funcionalidade desse equipamento. Aí. Outra questão bem inovadora, né, foi uma que está disposta no artigo 4º-E, no parágrafo 3º do artigo 4º-E,
e que diz que o gestor, mediante uma justificativa, pode adquirir um bem ou um serviço e pagar por ele um valor superior ao preço de referência. A gente sabe que o preço de referência, principalmente no pregão, né, no pregão eletrônico, ele é um freio, né, uma espécie de um limite em que o pregoeiro tem para formalizar os contratos. E no caso, então, de eu adquirir objetos para o enfrentamento da pandemia, a Lei 13.979 liberou, né, ela permite que eu, mediante justificativa, ultrapasse o preço de referência nas aquisições. E, além disso, né, uma dupla liberdade consta no parágrafo 2º do artigo 4º, que, mediante justificativa, eu posso fazer aquisições sem nem mesmo elaborar o preço de referência. Ou seja, eu posso abrir um processo de aquisição sem ter pesquisado o preço, deixando que o mercado por si só, né, dado a concorrência que eu vou gerar dentro desse processo, ele localize o melhor preço, né, através das ofertas sucessivas que vão ser apresentadas. Então, eu posso, mediante alguma justificativa, né, da dificuldade, talvez, ou da inexistência de preços pretéritos naquele órgão que me dê uma baliza de preço, eu posso começar um processo sem nem mesmo pesquisar o preço, ok? E também, né, como uma das inovações aí da Lei 13.779, nós temos que eu posso contratar com alguém, com uma empresa, né, com uma pessoa jurídica, mesmo que essa pessoa jurídica esteja com algum problema em relação à sua regularidade fiscal e trabalhista. Então, eu posso dispensar a apresentação dessa documentação de regularidade fiscal e trabalhista. Isto consta no artigo 4º da nossa Lei 13.979. Ok? Então, essas informações acima, né, que eu passei, são relacionadas àquelas liberdades que o gestor tem de não realizar procedimentos mediante justificativa. E também, né, a lei, ela procura sempre reduzir os procedimentos. Então, a necessidade de eu solicitar um parecer jurídico, né, para formalização desses contratos, também foi suavizada. Então, se a gente fizer uma interpretação análoga entre a MP 961 e a ON 46 da Advocacia Geral da União, nós vamos concluir que as compras que forem feitas até o valor de R$50 mil, que é o novo limite de dispensa de licitação, não precisam, né, necessariamente ser encaminhadas para apreciação da advocacia pública. Então, elas podem ser efetivadas de uma maneira mais célere, apenas com o crivo ali do pessoal da administração que vai fazer a verificação da regularidade daquele processo. Nos processos de compra que tem valor superior a R$50 mil, então a gente entende que é recomendável mandar o processo para a análise jurídica, porque você vai mitigar vários riscos de existir alguma coisa não muito legal, digamos assim, dentro do processo. Outra inovação que a lei trouxe, né, refere-se à vigência dos contratos. Então, o artigo 4º-H da Lei 13.979, ele dispõe que os contratos realizados, né, na vigência da Lei 13.979, com objetos relacionados ao enfrentamento do Covid, eles terão uma vigência de até 6 meses, sendo prorrogáveis, né, de maneira sucessiva até o término da pandemia. Então, de 6 em 6 meses, esses contratos podem ser prorrogados, né, mas a sua vigência inicial ela é limitada ao valor de 6 meses. O recebimento, então, dos produtos e serviços que foram adquiridos com base na Lei 13.979, ele deve ser realizado por uma comissão. Então, uma comissão, em se tratando de licitações e contratos, né, artigo 51 da Lei 8.066, ela fala que uma comissão é formada por, no mínimo, 3 pessoas. Então, é interessante que, na hora que eu for realizar o recebimento desses produtos que foram adquiridos de maneira mais célere, ou com todas essas liberdades que a Lei 13.979
concedeu ao gestor, faça-se um exame, né, da regularidade do objeto em relação à compra por meio de uma comissão de 3 pessoas. Isso vai dar mais respaldo para o gestor, né, na hora de colocar aquele produto em uso e também de realizar o pagamento que talvez esteja sendo feito acima de um valor de referência, né, considerando que quase todos os insumos aí tiveram uma maximização de preço em decorrência, né, do desaparecimento das prateleiras que houve com base desse período inicial da pandemia. Outro ponto que é interessante comentar, trata das alterações contratuais, né? Então, o limite inicial que a Lei 8.666 dava de margem para o gestor para alterar os contratos era de 25%. Agora, com o advento da Lei 13.979, nós podemos modificar os contratos e incluir, né, mais quantidade de fornecimento dentro desses contratos em até 50%. Então, isso confere bastante flexibilidade ao gestor, que mesmo tendo realizado um contrato com base numa estimativa pretérita de utilização de determinado insumo, no momento que as contingências, né, se mostram que é necessário mais produtos, né, ou mais serviço daquele contrato, então o gestor tem autonomia para ampliar, então, o volume desse contrato em até 50%. Se nós estivermos tratando com contratos de terceirização de mão de obra, né, é aquele que uma empresa põe à disposição do órgão público alguns servidores para realizarem diversos trabalhos, né? Então, é prudente, né, que se flexibilize a esses gestores desses contratos a realização do teletrabalho, né, ou do homeworking, como é mais conhecido. Porque se esses terceirizados executam alguma atividade que seja permitida, né, de realizar remotamente, como é o caso de telemarketing, como é o caso de alguns serviços administrativos que são prestados por esses terceirizados, não é prudente que o órgão também adote as práticas de redução de quantidade de pessoas, de aglomerações, e franqueie que os terceirizados também realizem o teletrabalho. Ok? Em relação ao pregão, que é a modalidade de licitação de escolha, né, para adquirir os bens e serviços destinados a enfrentamento do Covid-19, o artigo 4º da Lei 13.979, ele reduziu os prazos do pregão pela metade. Então, e além disso, aqueles prazos que forem ímpares, né, em que a metade der um número quebrado de 2,5, digamos assim, a gente pode reduzir para um número inteiro inferior. Portanto, o prazo que era de 5 passa a ser de 2, o prazo que era de 8 passa a ser de 4, e assim sucessivamente. Portanto, para a realização de um pregão com objetos do Covid, essa modalidade ela se torna tão rápida, tão célere, como realizar uma dispensa. Então, entendo que seria preferível, né, que o gestor, se ele tivesse um mínimo de margem de tempo para aguardar a realização do processo de aquisição, que ele optasse por fazer o pregão. Porque o pregão, ele vai ser registrado no sistema de divulgação eletrônica das licitações, né, como no Governo Federal o Compras.gov, e vai permitir o acesso a essa licitação a toda e qualquer empresa que comercialize esse produto. Portanto, vai ampliar, né, o alcance dessa contratação. Ao passo que, se optarmos por fazer uma dispensa de licitação, talvez isso fique circunscrito àquelas pessoas jurídicas que tiverem no cadastro da entidade, ou que forem localizadas para o envio, né, de um pedido de proposta para a dispensa. Mas não será feita, então, uma divulgação tão ampla quanto seria se fosse feito o pregão. É importante que a gente mencione, né,
que o Covid-19 ele trouxe consequências financeiras muito drásticas para os contratos, né? O aumento do valor dos produtos, né? Alguns produtos importados, a aumenta de demanda por determinados produtos fez com que o preço deles subisse. Algumas empresas tiveram incremento de custo da folha de pagamento, né, pelo pagamento de horas extraordinárias para a produção de determinados insumos que são muito necessários, né? A gente pensar em álcool gel, pensar em máscara, né? As empresas que produzem isso, quase todas estão laborando com horário extraordinário ativado. Então, esses custos foram aumentados. Nesse sentido, sempre que uma empresa protocolar junto ao órgão um pedido de revisão do preço contratual, é preciso que o órgão avalie isso com muita atenção, né? E não descarte de imediato o pedido, justificando que isso não ocorreu, que isso talvez esteja apenas baseado na inflação e que não reconhece o valor da inflação como uma causa para uma revisão de contrato. Então, a gente sabe que o Covid, ele impactou a economia de uma forma muito grande. E, nesse sentido, os custos das empresas foram onerados. Portanto, sempre que houver o protocolo de um pedido, é importante que a entidade avalie isso com bastante atenção, para não incidir, né, numa ruptura de contrato até. Porque no momento em que a remuneração do contratado não for condizente com os seus custos, ele não vai ter condições de continuar realizando aquele fornecimento. Da mesma forma, né, nós temos que pensar que algumas empresas vão talvez atrasar um pouco suas entregas, porque falta mercadoria na prateleira, ou porque alguns elementos da sua equipe, né, da sua mão de obra, vão estar dispensados por conta de serem grupo de risco, ou por conta de efetivamente estarem em quarentena, por conta de terem contraído o vírus, né? E nesse sentido, os órgãos têm que ser um pouco mais tolerantes na aplicação de sanções aos fornecedores. No momento que você usa ferro e fogo, numa situação como essa, você acaba punindo uma empresa que, por uma situação que talvez ela não seja nem a culpada efetiva da situação, ela seja mais uma vítima do processo que vem acontecendo e não tenha dado causa efetiva a esse atraso, a essa falta da entrega desse determinado produto. Portanto, é interessante que, quando ocorrer uma falha na execução contratual, as entidades públicas avaliem bem, né, escutem as empresas, cobrem das empresas uma justificativa para aquele problema que se apresentou e avaliem essa justificativa de maneira a não aplicar sanções por fatos que sejam, né, que a empresa não tenha culpa efetiva em cima daquela situação. E, além disso, é interessante falar que a medida provisória 928, ela interrompeu o curso dos prazos processuais para aplicação de sanções administrativas, tanto da Lei 8.066, quanto da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Portanto, os prazos para aplicação de sanções estando suspensos, a entidade pública que queira aplicar a sanção em algum fornecedor vai, na realidade, gerar um imbróglio na execução do contrato, porque a sanção não vai ser possível de ela aplicar efetivamente, tendo em vista que os prazos estão suspensos, e vai gerar uma beligerância com o fornecedor, que talvez dificulte ainda mais os outros processos, os outros contratos que ela tem com esse mesmo fornecedor. Então, é preciso avaliar muito bem essa questão, para não aplicar sanções onde não seja efetivamente necessário. Bom, finalizando então a nossa conversa por aqui, eu queria dizer para os senhores que a Lei 13.979, ela inovou bastante o ordenamento jurídico, trouxe então novas modalidades de aquisição, flexibilizou o processo das modalidades que já tínhamos, né, permitiu então mais celeridade, mais simplificação na execução das atividades. Mas ela, de maneira nenhuma,
trouxe portas para fazermos coisas que atentem contra a moralidade, não sejam formas corretas de aplicação do dinheiro público. Então, é sempre bom a gente ter em mente que quanto mais liberdade tem o gestor na aplicação do dinheiro público, maior responsabilidade ele tem que ter, porque tudo aquilo que ele fizer dentro desse caminho mais largo que ele tem, ele vai ter que prestar contas, né, juntando provas de que gastou da maneira correta aquele dinheiro. E nesse sentido, a responsabilidade dos gestores, né, também foi atenuada pela Lei 13.979. Então, no seu artigo 4º, a lei já reconhece que estamos vivendo um momento de emergência, um momento de calamidade. Então, aqueles pressupostos que eu preciso trazer para o processo para realizar qualquer emergência, qualquer gasto em emergência, que são ocorrência da situação de emergência, a necessidade de pronto atendimento dessa situação emergencial, existência de risco para a circulação de pessoas ou de coisas em decorrência dessa situação emergencial, e caracterizar que a execução desse contrato é a maneira mais eficiente de reduzir esse risco, né, que são os 4 pressupostos da justificativa por uma situação emergencial, já foram declarados existentes pela Lei 13.979. Então, basta que o gestor execute a emergência, ele não precisa, no início do processo, né, fazer toda essa história de caracterização para adotar a dispensa por emergência da Lei 13.979. Isso já é considerado, né, uma presunção de situação concreta. Em relação à responsabilidade também, nós temos que, recentemente, a medida provisória 966, do dia 13 de maio, ela permitiu, digamos, que o gestor tenha mais certeza, né, ou menos risco na hora de executar a despesa, porque a medida provisória 966 diz que somente serão sancionados ou responsabilizados civilmente ou administrativamente os gestores e os funcionários públicos na realização de despesas para o enfrentamento da Covid-19, caso eles adotem procedimentos, né, que se caracterizem como erros grosseiros. Então, essa medida provisória, ela colocou uma espécie de uma barreira, né, sobre a responsabilidade, sobre a apuração de responsabilidade desse gestor. E o que seria, então, o erro grosseiro, né? Segundo a medida provisória 966, o erro grosseiro é aquele praticado com culpa grave, né? Com uma ação ou omissão de elevado nível de imprudência, negligência ou imperícia. Então, aqueles erros que possam ser oriundos de uma dificuldade de interpretação, da escolha de uma corrente em detrimento de outra, esses erros aí não são considerados erros grosseiros e, portanto, caso sejam identificados no processo, não gerarão responsabilidade do gestor. Nesse sentido, então, queria deixar mais tranquilidade para quem está aplicando, né, para quem está aí na ponta da linha, comprando e executando os contratos para o enfrentamento do Covid-19, que na utilização dessas ferramentas que a Lei 13.979 trouxe, nós temos mais liberdade na execução das coisas e também temos uma presunção de legalidade na nossa atuação, de maneira que somente os erros grosseiros, né, poderão vir a ser responsabilizados. Mas mesmo assim, né, com toda essa liberdade e essa suavização das sanções, é interessante que os gestores sempre tenham em mente que os princípios da administração, eles existem e eles são o norte na nossa aplicação, né, dos recursos públicos, de maneira que qualquer contratação, ela tem que respeitar aquela forma correta, que seja mais econômica e que vise obter o maior número possível de bens e serviços com o dispêndio do menor volume de recursos públicos, tá certo?
Então, com essas palavras eu me despeço, agradeço a todos pela atenção e se alguém tiver algum comentário a fazer, pode deixar registrados aqui nos anais do evento. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e paz no coração.